existem dois tipos de times, os funcionais e os disfuncionais. Isso foi estudado por muito tempo, chegou-se à conclusão. E eu quero que você nesse momento imagine se o seu time está sendo funcional ou disfuncional. Para que um time seja funcional, precisa passar por 3 estágios denominados fases, ou seja, normalmente os times começam como times disfuncionais. Para que eles chegam em times funcionais, eles vão passar por 3 fases. E se o seu time não está funcional, eu quero que você identifique o estágio que ele está. A primeira fase que todo time passa é uma fase denominada inclusão. Depois controle e depois afeição ou maturidade. Então, o seu time ele pode estar aqui ou lá. Isso foi denominado dinâmica dos times, tá, gente? E nós vamos entender fase por fase até chegar na afeição ou maturidade. Primeira fase que todo time passa para chegar na maturidade é a inclusão. Quais são os comportamentos? Através disso você vai identificar o seu time. Quais são os comportamentos do time que está em inclusão? Comportamento: há uma grande desconfiança. E por que há desconfiança? Qual o motivo da desconfiança? Medo de si? Então, se no seu time as pessoas têm medo de se expor, é porque há uma desconfiança e ele está na fase de inclusão. Há um isolamento. Uma empresa na fase de inclusão percebe um colaborador novo. Ele ri assim, ó. O cara está banado, mas ele não consegue ser ele. Ele tem um gesto. Ele vai espirrar, ele faz. Por quê? Ele não consegue se expressar como ele é realmente. Porque isso indica a fase de não se mede por colaboradores novos, tá? Todo colaborador, grave que eu estou dizendo, todo colaborador que entrar na sua empresa, ele vai entrar na fase de inclusão e vai apresentar todos esses comportamentos. Possivelmente isso acontece. O que passa na cabeça de um time na fase de inclusão? Será que eu serei capaz de enfrentar esse grupo? Pensa, eu estou sendo contratado, eu olho para vocês aqui, ó. Será que eu vou ser capaz de enfrentar esse grupo? Será que eu vou fazer sucesso nessa empresa? Será que eu conseguirei ficar calado ou calada? Será que eu consigo manter esse equilíbrio? E essas pessoas falando será que eu consigo? Será que eu vou estourar? Não sei. Minhas expectativas serão atendidas? Porque quem entra numa empresa, ele tem uma expectativa para com a empresa. E ele está pensando, será que a minha expectativa vai ser atendida aqui? Vou ser aceito por essas pessoas? O que está faltando nesse primeiro momento? Eu tenho um pensamento de insegurança, eu estou inseguro aqui nesse primeiro momento. Será que eu vou ter a confiança do grupo? Será que eu vou ter autoconfiança? Integração e aproximação maior entre as pessoas. Na fase de inclusão, esse cara ele está num isolamento, mas ele está buscando integração. Sabe aquele negócio meio que forçado? Ele está buscando, mas ele não está integrado. Aí a segunda fase, depois, vocês conseguiram identificar algum desses comportamentos na sua empresa? Nos seus colaboradores? Ou não? Você vai ver quais dos 3 são mais fortes, mas se esse for o mais forte é porque a sua empresa está em inclusão e o seu time não está maduro ainda. Controle é a segunda fase. Quais são os comportamentos mais comuns na fase de controle? As pessoas já começam a ter iniciativa para dar explicações. Motivo: estabelecimento de... Porque um passo anterior ela ia ter iniciativa? Não ia. Ela ia ficar calada, porque calado eu não apanho. Outro comportamento, ele já começa a cobrar dos outros. E por que ela já começa a cobrar dos outros? Porque ela tem um bom nível já tem liberdade, já está integrada.
A nudez ainda e o medo de errar, ele permanece nessa fase ainda. Você viu que ela estava na primeira fase. Vontade de exercer influência. Na fase de controle, as pessoas já sentem uma vontade de influenciar pessoas. E por que isso acontece? Porque ela vai perdendo os seus medos. Ela já começa a dar feedback, porque ela tem necessidade de ocupar espaços no grupo. Ela já começa a dar feedback, receber feedback também. Ela começa a definição de normas sobre horário, sobre outro. Ela já tem mais facilidade para se expressar, porque ela está querendo mais uma vez ocupar a necessidade do seu espaço. Então, se você vê, isso é mais forte ou o que eu falei anteriormente é mais forte dentro da sua empresa? Ricardo, no seu caso, esse é mais forte. Então, talvez você esteja no controle e não na inclusão. Mas pode ser que você esteja já na fase de maturidade. Você vai entender depois. Acabou. A panelinha é a prova da inclusão. Meu time está em inclusão. O que pensa essas pessoas na fase de controle? Serei capaz de exercer liderança nesse grupo? Ela já não está pensando mais em ser aceita. Já está querendo exercer influência. Como fazer para ocupar meu espaço? Ela quer ocupar o espaço dela, ela quer crescer já. Tenho ideias que quero colocar, ou seja, ela já está mais aberta para dizer o que ela pensa. Posso contribuir, ela já tem uma convicção, que eu posso contribuir. Não é uma interrogação, é uma afirmação. E depois, onde que a gente quer que o nosso grupo esteja? Afeição e maturidade. Como é que eu faço para saber se o meu grupo está, se o meu time está na fase de afeição? Quais são os comportamentos? É um comportamento de aproximação. Por quê? Motivo. Qual o motivo dessa aproximação? Estabelecer amizades, estabelecimento de amizades. Qual é o outro comportamento? Formação de pequenos, não são panelinhas mais. São panelinhas, a gente pensa que é em prol de fazer mal. Quando a gente fala em formação de pequenos grupos, é uma coisa diferenciada. Já uma necessidade de criar vínculos. Por que elas formam grupos, não panelas? Porque elas têm uma necessidade de criar vínculos, entendeu? Qual que é o outro comportamento comum na maturidade? Demonstração de afeto ou desafeto. Já há uma maior intriga. Empresa que não tem intriga, não está tudo bem, está tudo muito mal, porque as pessoas têm medo de... O confronto é necessário dentro de uma organização. Se não há confronto, pessoas estão engolindo o sapo. E se as pessoas não têm facilidade de falar dos seus afetos e desafetos, porque possivelmente não está na fase de afeição e maturidade. Concorda, gente? 100 pessoas que pensam diferente, concordando com tudo, alguma coisa está errada. Não está concordando, tá? Então, você entendeu? Agora eu posso não concordar e ficar quieto. Você entendeu? Então, por que acontece tudo que eu vou falar a partir de agora? Qual que é o motivo? Facilidade e afetividade em se expressar. Então, troca de endereço, há uma troca. Eu acho que todo mundo aqui tem um telefone, todo mundo dentro da empresa. Agora, em empresa grande, isso não é comum, tá, gente? Tem aqueles grupos que tem os contatos, o grupo disso, o grupo daquilo, mas nem todo tem o contato de todo mundo. Solicitação de novos encontros. As pessoas, elas se reúnem após o trabalho, entendeu? Elas têm um entrosamento maior. Esse aqui são alguns comportamentos comuns na fase de afeição e maturidade. Nós devemos trazer a nossa equipe, o nosso time para afeição e maturidade, tá, gente? Aproximação, formar os grupos, permitir o afeto ou desafeto, que é a pessoa dar suas próprias opiniões. E uma integração fora do local de trabalho. Isso são
comportamentos de equipes que estão na maturidade. Agora eu te faço uma pergunta: qual fase o time da sua empresa está? Inclusão, controle ou afeição e maturidade?